Imagine ser deixada para trás justamente quando você mais precisava de alguém. Foi assim que começou a história de Vó Tonha. Já idosa, ela foi encontrada abandonada em uma estrada deserta, no interior de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Não se sabe quanto tempo ela ficou ali, não se sabe quem a deixou naquele lugar. E talvez Vó Tonha também nunca tenha entendido por que a família que um dia esteve ao seu lado decidiu simplesmente ir embora. Mas alguém a encontrou e Vó Tonha foi resgatada. Só que o resgate não significou que sua história teria um final feliz imediatamente. Ela foi para um abrigo e ali passou por 4 longos anos. 4 anos vendo pessoas chegarem, 4 anos vendo outros cães serem escolhidos, 4 anos esperando que um dia alguém olhasse para ela e dissesse: "É você. É você que eu quero levar para casa." E talvez essa seja uma das partes mais difíceis da história de Vó Tonha. Porque quando um cão é filhote, muita gente se encanta, quando é jovem também, mas quando chega à velhice, as chances de adoção costumam diminuir. Vó Tonha já era uma senhorinha. E talvez algumas pessoas tenham pensado que ela não teria muito tempo pela frente. Mas uma família de Lajeado, no Rio Grande do Sul, enxergou justamente o contrário. Eles não olharam para a idade, não olharam para os 4 anos de abrigo, não pensaram que ela era velha demais. Eles simplesmente olharam para a Vó Tonha e escolheram ela. Só que havia um detalhe: a família estava a cerca de 300 quilômetros de distância, e isso não foi um motivo para eles existirem. Eles pegaram a estrada e viajaram esses 300 quilômetros para buscar aquela cadelinha que havia esperado tanto tempo por uma oportunidade. E finalmente chegou o dia. Depois de 4 anos esperando, atrás das portas de um abrigo, Vó Tonha entrou em um carro. Mas dessa vez, ela não estava indo para outro lugar provisório. Ela estava indo para casa. E talvez ninguém pudesse imaginar o que aconteceria depois. Aquela cadelinha que conheceu o abandono, a solidão e 4 anos de espera virou uma verdadeira patricinha. Hoje, Vó Tonha tem uma vida cheia de carinho, tem muito rosa, tem roupinhas, tem cuidados, tem conforto, tem uma família que olha para ela e provavelmente pensa: como alguém conseguiu abandonar uma cachorrinha tão especial? É quase como se a vida tivesse decidido compensar de alguma maneira todos aqueles anos de espera. A estrada deserta, onde ela foi abandonada, ficou para trás. Os 4 anos no abrigo também. Agora, Vó Tonha tem uma cama, tem roupas, tem rosa por todos os lados, mas acima de tudo, ela tem aquilo que esperou durante anos, uma família. E talvez essa seja a parte mais bonita dessa história. Vó Tonha não precisava de alguém que procurasse o cão mais jovem, mais bonito ou mais perfeito. Ela precisava apenas de que alguém dissesse: "Eu escolho você." E alguém escolheu. Viajaram 300 quilômetros para encontrá-la, porque quando existe amor, distância vira apenas um detalhe. Hoje, Vó Tonha pode finalmente viver a velhice que todo animal deveria ter. Sem medo, sem abandono, sem esperar atrás das grades, com muito rosa, roupinhas e principalmente muito amor. Aquela cadelinha que um dia foi deixada sozinha em uma estrada, agora é uma patricinha muito amada. E a história de Vó Tonha deixa uma mensagem que deveria ser lembrada por todos nós. Não existe idade para um animal encontrar uma família. Às vezes, eles não precisam de uma segunda chance. Eles precisam apenas que finalmente alguém enxergue a primeira chance. E Vó Tonha esperou 4 anos, mas valeu a pena esperar. Vó Tonha, adotada.
Algumas histórias começam com um encontro, outras com um reencontro. A de Grandão começou com uma despedida. Na RS 240, em Portão, no Rio Grande do Sul, uma mulher de 43 anos perdeu a vida depois de ser atropelada por um caminhão enquanto atravessava a rodovia. O socorro foi acionado, mas infelizmente ela não resistiu aos ferimentos. Ao lado dela havia alguém que não quis ir embora. Era Grandão. O cachorro era cuidado diariamente por aquela mulher. E depois da tragédia, permaneceu ao lado dela, como se não conseguisse compreender por que sua cuidadora não se levantava. A cena comoveu quem passava e rapidamente ganhou repercussão. Grandão, que já conhecia a dor das ruas, acabou sendo acolhido pela União Protetora dos Animais de Portão, a UPAP, e posteriormente encaminhado ao canil municipal. Mas ainda faltava uma coisa: um lar. Foi então que a história chegou até Maria Helena, uma costureira de 62 anos, moradora de Estância Velha. Ao chegar às primeiras notícias, Maria Helena não conseguiu simplesmente seguir em frente. Ela viu aquele cachorro ao lado da mulher que cuidava dele e pensou o que poderia acontecer depois. Meu Deus, as pessoas não vão querer pegar esse cachorro, sabe-se lá Deus para onde ele vai. E naquele momento, Maria tomou uma decisão. Se ninguém quisesse Grandão, ela ficaria com ele. Não porque ela precisasse de outro cachorro, não porque esperava alguma coisa em troca, mas porque ela acreditou que ele merecia uma chance. Grandão encontrou alguém disposto a cuidar dele. E parece que ele também sabia que estava começando uma nova vida. Poucos dias depois, aquele cachorro que havia emocionado tantas pessoas ganhou algo que talvez nunca tivesse tido daquela maneira: uma rotina de amor, segurança, cuidado e pertencimento. Maria Helena conta que Grandão conquistou rapidamente toda a família. Ele passou a conviver com as gatas da casa e com a outra cachorra e se deu bem com todos. Ele é muito querido e comportado. Nunca vi um cachorro assim. Mas havia também marcas da vida difícil que ele enfrentou antes da adoção. Grandão precisava de cuidados veterinários, especialmente para avaliar uma das pernas, além de exames de rotina. A sua alimentação também começou a mudar. Acostumado à comida precária das ruas, inicialmente sofria com problemas digestivos. Com ração e uma alimentação adequada, começou a se adaptar e a ficar cada vez melhor. Grandão foi pela primeira vez a um pet shop. Aquele cachorro que um dia ficou sozinho ao lado de uma rodovia, agora tinha uma casa para voltar. E talvez a maior lição dessa história esteja justamente nas palavras de Maria Helena. Eu fiz isso por ele, não é por mim, é por ele. Grandão não poderia mudar o que aconteceu naquela rodovia. Não poderia trazer de volta a mulher que cuidava dele. Mas graças a alguém que decidiu abrir o coração, ele não precisou enfrentar sozinho o que veio depois. A história de Grandão começou com uma perda, mas não terminou ali. Porque às vezes, quando um animal perde tudo, basta uma pessoa acreditar que ele ainda merece ter uma família. E Maria Helena acreditou. Grandão ganhou um novo lar e, em troca, entregou à sua nova família aquilo que os animais sabem oferecer como ninguém: amor e lealdade.